Oi, 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 pessoal, tudo bem? Brenda, feliz em ter você aqui. Brenda tá também maratonando com a gente, né? Feliz demais. Ó, o Lene já entrou. Eu vou aceitar ele. Normalmente a gente dá aí uns 2 minutinhos. Ixi, não sei o que eu fiz. Peraí. Pronto. Chamei a pessoa errada pra live, agora eu consegui consertar. Oi, Oi, Lene, que é meu Tudo bem, primo. primo? Tudo em você? Tudo Tá me ouvindo jóia. bem? Aqui na quadra. Entrou uma ligação aqui, mas vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Peraí, deixa eu colocar. Tô te Pessoal, ouvindo bem. Você me ouve? também, te escuto bem. Eu queria fazer uma revelação aqui para os nossos colegas que estão entrando. O Lênin, além de ser um excelente advogado, é um advogado aí do ramo do direito eleitoral, né? É meu primo. Então eu fico muito feliz com essa live, muito mesmo. Eu sou muito entusiasta e orgulhosa da minha família. Eu tenho uma família quase que toda, né? De juristas, de advogados, enfim. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus primos se destacando e o Lene é um fenômeno mesmo. Eu vou falar o currículo dele, o mini currículo dele não cabia no espaço. Então eu falei, olha, se puder mandar assim um mini mesmo, a gente fica feliz. Mas a gente pensou nessa live, que é uma semana dedicada a como iniciar na advocacia. E o Lene teve um começo, não sei se você vai lembrar, nós dois estagiamos juntos no Cloud Lembro. Stabile. Lá com o Dr. Lembra? Cláudio. Lembro. Exatamente. Lene era um menino, um garoto, primeiros anos de faculdade. Qual era seu semestre? Ah, acho que era primeiro ou segundo, hein? Vinícius, feliz demais de te ter aqui. Tá falando, Lene é um diamante, é mesmo, e se lapidou muito, né, primo? Ele começou a estagiar muito cedo e a gente diz da importância do estágio, embora muitas pessoas falem, ah, mas fulano, ciclano não precisa, ele soube da importância desde o primeiro semestre e procurou aí um estágio, um bom estágio, então isso fez toda a diferença. O profissional que ele é hoje, com certeza absoluta. Eu sou muito fã de começos, sabe? Eu sei da sua história, mas eu queria escutar por você um pouco do seu começo, porque acho que assim a gente consegue passar um pouco do que você é, do que você foi e hoje onde você está, através do seu começo. Então eu vou ficar muito feliz em poder te ouvir. Bom, primeiro, boa tarde, prima Lorena. Como ela já disse, ela é minha prima. A gente se chama aí dentro de um ambiente de proximidade familiar como primo e prima. De pouco provavelmente ela se dirige a mim como Lenine. Quando fala meu nome é abreviado dentro da nossa intimidade. Ela me chama de Lene, eu chamo ela de prima quase 90% das vezes. Queria te agradecer, Lorena, o convite. É uma Então, satisfação falar contigo dentro da família, em ambientes profissionais, em jantares, enfim, é sempre uma grande alegria poder conversar contigo. E essa plataforma, por óbvio, permite nós trocarmos nossas experiências e interagirmos com as pessoas que estão nos assistindo. Você estava dizendo aí a respeito da minha trajetória profissional, que não é tão longa ainda, eu tenho 7 anos advogando, estudei um período fora de Cuiabá, formei em São Paulo, fiz pós-graduação lá, fiz outras 2 pós-graduações aqui em Cuiabá e depois fiz o meu mestrado em São Paulo também. Eu, falando assim, nos primeiros passos, você tocou no aspecto do estágio, que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo juntos lá no escritório do Dr. Cláudio Stabile. Muita gente diz que o estagiário às vezes é um office boy de luxo, não tem muito a aprender devido à falta de experiência teórica ainda. Eu já tenho uma outra opinião, pelo contrário, eu acho que quanto mais cedo a pessoa tiver a oportunidade de ter contato com a área jurídica, seja no campo técnico, teórico
ou ainda nos trabalhos mais corriqueiros, como fórum, extração de cópias, serviços administrativos, melhor. Por uma razão simples. Amanhã ou depois, a pessoa está formada, trabalhando em algum local, ou até mesmo com o seu escritório próprio, e quando ela solicitar que o estagiário faça um determinado serviço e ele não conseguir, a pessoa vai compreender plenamente que aquela coisa não é tão simples. Se você nunca passou por esse estágio, se você nunca teve a oportunidade de vivenciar o que você está pedindo na prática, você tem mais dificuldade de compreender por que aquilo não foi possível. Então é uma questão de processo, de amadurecimento, você vai sendo lapidado. Enfim, eu tenho a impressão de que o estágio é fundamental para o amadurecimento das pessoas dentro do mundo jurídico como um todo, independentemente da profissão que vai seguir. E mais, né, é o momento em que a pessoa tem para saber com qual área ela tem identificação. Atuou num escritório trabalhista, gostou, ótimo, já tem uma identificação. Foi para um escritório tributário, gostou, ótimo. E se não gostou, você pode ir mudando até ver algo que fala, não, opa, esse assunto aqui, além de eu gostar, eu tenho facilidade, acredito que é um ramo que eu vou ter oportunidades boas. E comigo foi assim. Eu passei por vários escritórios antes de me achar num ramo do direito, que é o direito público. Por óbvio, tem atuações no direito privado, mas a minha formação quase que é toda destinada para o direito público, e foi uma oportunidade que eu tive em São Paulo, por um acaso. Então, o estágio, para mim, é fundamental. Você começa a dar ali os seus primeiros passos e tem a oportunidade de se identificar com esta ou aquela outra área. Não sei o que você pensa sobre isso, prima, mas eu gostaria de te ouvir. Então, vamos inverter? Hoje você é nosso convidado, era para perguntas direcionadas a você, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência de estágio. Eu estagiei com a convite do Dalto Passari, que eu só tenho a agradecer, um ser humano incrível, aí no escritório do Dr. Cláudio. Eu comecei, na verdade, com 14 anos, na Defensoria Pública com a minha mãe. Naquela época, os defensores públicos ganhavam R$ 1.300, então não tinha dinheiro para contratar estagiário, era o primeiro concurso da Defensoria. Minha mãe tinha muita dificuldade de digitar, ela não sabia mexer em computador, era a época de datilografia, máquina de datilografia mesmo. Então, com 14 anos, eu fui para a Defensoria Pública para organizar a fila, distribuir senha e digitar para minha mãe no computador até que ela fizesse um curso e aprendesse. Então, aquilo ali foi uma base muito boa para mim. Eu ganhava R$ 60 por mês. E eu já me achava, assim, muito independente. Depois eu fui para a procuradoria e aí tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Foi quando ele falou, você não vai trabalhar comigo, eu não vou saber te ensinar, você não vai aprender. E aí me direcionaram para o Dr. Bruno Homem de Mello e Dr. Riens. Então, sempre acabei numa área fiscal. E aí digo que meu contato sempre, quem sabe faz ao vivo, é normal. Aí digo que meu contato sempre foi com o tributário, porque já estava na faculdade. E nesse momento eu falei, bom, eu só tive contato agora com órgãos públicos, afinal, tinha Defensoria Pública e depois Procuradoria do Estado. Eu queria a experiência de escritório, e eu lembro que eu estava numa festa de casamento de uma colega de sala, e o Dalto falou, se você tiver coragem de pegar um chapéu com doces para eu levar para casa, vou estar contratada. Eu juro que meu primeiro estágio foi assim. Eu falei, é sério? Você vai me dar um estágio naquele super escritório? Na hora eu corri e peguei. E ele falou, putz, agora eu vou ter que te dar o estágio. Segunda-feira eu já estava lá para minha entrevista, assim, na esperança de ser contratada. Ele me botou para falar com o Dr. Cláudio. Eu realmente gaguejava, eu era muito menina. Também entrei lá no meu segundo semestre. Terceiro semestre, então eu não tinha experiência alguma de escritório. Foi meu primeiro escritório que me acolheu muito bem, por lá fiquei muitos anos. E a gente ganhava, não sei se você lembra, a gente ganhava R$ 450. E também e realmente, pessoal, era um dinheiro que nos complementava, tanto o Lene quanto eu. Antes, quando a gente era estagiário, nossos pais não tinham uma condição assim, sua mãe nem tinha ingressado ainda. Tava, acho que tinha acabado de ingressar na magistratura, se não me engano, era alguma coisa nesse sentido, né? Então, realmente, era um estágio onde a gente se dedicava muito. Eu e Helene, lembro que a gente saía de lá, às vezes ia tomar café no shopping e trabalhando, com o processo embaixo do braço e falando. Então, a gente sempre era muito entusiasta do que a gente fazia. O estágio, para mim, foi super importante. Minhas colegas de faculdade, inclusive essa do casamento, falava, putz, amiga, você tem uma calça e um sapato que já vão sozinho pro fórum, né?
ser tipo escraviária, rindo, sabe? Assim, e aquilo me fazia mal na época, porque eles tinham uma condição melhor. Eu falava, que merda é essa, né? E eu tô aqui, R$ 450, mas eu sempre pensava no meu futuro e que aquilo ali ia ser uma base para o meu futuro. E não só foi uma base, como foi essencial. Hoje é um desnível. Esses colegas que riam não atuam com direito mais. Foram enveredar em outras áreas porque não tinham uma base profissional formada na faculdade. Então, quando a gente fala que a carreira realmente começa na faculdade, é porque ela começa na faculdade, entra o minha sócia fala muito disso. Então, realmente, acho que o estágio me formou. Tem uma coisa só que eu queria falar do nosso estágio, que eu acho muito interessante. Na época, tinha eleição de OAB. E o Cláudio, eu tinha saído já do escritório do Cláudio há um mês, do Cláudio Stabile, que foi aí nosso chefe, a gente chamava ele de chefe com muito carinho. E se você se lembra, nossa família estava toda na oposição, apoiando a Sim, oposição. eu E lembro. era o Cláudio candidato, e tinha um grupo do Cláudio, e tinha toda a oposição, onde nossa família estava na oposição, e eu e o Lene, por lealdade, fizemos campanha, trabalhamos de graça, ficávamos no fórum pedindo voto para o Cláudio, e o Cláudio veio a ganhar, e a gente falou, graças a Deus, nossa família estava do lado contrário, porque todo mundo que eles apoiam perde, então a gente ganhou, então estava lindo. Nossa Esse, família não entendia isso, né? eu lembro bem dessa situação. E, na verdade, sim, você contou da sua trajetória, que você teve contato com tributos desde cedo, e a minha atuação dentro do direito público também tem muito relacionado à minha própria história de vida. Minha família, nossa família, sempre veio de um contexto relacionado com o poder público, ou agente político, ou servidor público, enfim. E essas questões de hora um parente ir para o lado X e o outro ir para o Y numa mesma eleição, sempre foi assim. Eu me lembro que quando meu pai ocupava uma função no Estado, o governador tinha uma postura X. E a minha mãe, naquela época, ela era presidente da OAB, e a classe dos advogados tinha uma postura Y, enfrentando duramente o governo do Estado. Era com relação à implementação da Pensa, Defensoria era Pública. a mãe, vocês raciocinaram, era a mãe num posicionamento indo contra o posicionamento do pai. Então, na nossa família, realmente sempre foi isso. Os jantares eram o maior quebra-pau, mas depois todo mundo Sempre ficava. foi assim. Chegava em Foi. casa, era uma briga que só, porque o governo não tinha dificuldades em implementar a defensoria e ela, na condição de presidente da OAB, instigava os advogados a não aceitarem fazer advocacia dativa para instalar um caos político na atividade jurisdicional e obrigar o governo do Estado a fazer isso. Então, você imagina, mas isso é um traço positivo da minha avaliação, Lorena, porque demonstra que a família tem democracia interna e as pessoas têm liberdade para ter opiniões divergentes, o O que me nosso grupo parece de que é um família é a coisa traço. mais engraçada, né? Um dia tá com 30 membros, no outro dia tá com 22, aí do nada volta 28, do nada tá com 6. A gente nunca começa Mas é realmente a democracia dentro do grupo da família. claro, claro. É. Avançando um pouco no bate-papo, eu não sei se vocês. Eu vi que você fez aí uma semana dedicada aos primeiros passos na advocacia e acompanhei boa parte deles, mas um ponto que eu acho que vale muito a pena falar, até porque o público em geral que tem interesse nesse tipo de debate deve se perguntar sobre isso, é sobre funcionamento do escritório. Eu sempre digo nas oportunidades que tenho, até recentemente eu fui a convite do Dr. Diego Fortes fazer uma fala sobre isso na UFMT, com os alunos lá do quarto ano, se não me engano, sobre como é que funciona o escritório, mais ou menos a mesma pauta que nós estamos tendo aqui. E eu sempre digo que escritório, na minha avaliação, é uma empresa que presta serviço na área jurídica. Você precisa ter dentro de uma empresa os técnicos, você precisa ter marketing, por óbvio que tem as limitações éticas aí do nosso estatuto, você precisa ter captação de cliente dentro dos parâmetros técnicos, você precisa ter bom relacionamento em vários dos sentidos. Enfim, é uma empresa que presta serviço na área jurídica. E se a pessoa não conseguir enxergar isso, por mais que muitas vezes seja muito bem formado do ponto de vista técnico, pode acabar tendo muita dificuldade, porque não consegue se planejar do ponto de vista contábil,
tem dificuldade em relações públicas, tem dificuldade, muitas vezes, de manter uma posição num assunto que é preponderante para a sociedade. Enfim, vai encontrando várias barreiras. E aí o primeiro passo que quem opta por fazer um escritório é enxergar isso como empresa. E além disso, como eu já vi que você se posicionou em algumas outras lives, é escolher uma área de atuação. Não adianta a gente querer... Só fazendo um gancho no seu primeiro ponto, eu acho fundamental. Oi, voltou. Fui eu, né? Saí Sim. aqui, botei no 4G. Eu tive muita dificuldade em enxergar o escritório como uma empresa. Eu já falei algumas vezes aqui, eu abri o escritório muito cedo. Com 1 ano e meio de formado, eu abri o escritório. Esse ano vamos fazer 9 anos e meio. Quando eu abri o escritório, eu devorava o direito material, tudo. Saía a notícia da Conchinchina tributária, eu estudava, eu lia, eu tarará. E eu achava que aquilo ali era ótimo, tô pronta. Tô aqui, ó, nadando, o cliente vai chegar, vai me procurar, vou ficar aqui. E eu realmente via o escritório de uma forma muito retrógrada. Como antigamente, que basta eu ter uma placa lá na porta, vai anunciar que eu abri, ligar para os meus melhores amigos informando que eu abri, que os clientes iam chegar, que eu ia ser de sucesso, porque afinal eu estudava muito e dominava o assunto. Balela, patinamos até os 4 anos de escritório, sem completa gestão, sem noção de que escritório era uma empresa, sem noção de marketing, inclusive marketing dentro dos limites do permitido pela OAB. A gente não sabia o que podia e o que não podia. Aquilo foi dando um gancho e um nó que ou a gente parava, isso com 4 anos, ou a gente parava e paralisava no ponto de desistir, ou a gente ia se reinventar, estudar e desenvolver novas habilidades que a gente não tinha. Então, isso aí foi um ponto crucial para mim. É importantíssimo você falar isso, porque as pessoas que estão começando têm que ter a noção que o advogado precisa de habilidades multidisciplinares, que aí todo mundo está na moda de falar soft skills, mas nada mais é do que habilidade multidisciplinar dentro daquilo que você desenvolve. E o advogado precisa mesmo, primeiro, essa noção aí, né? De que Claro. escritório é uma empresa. Claro, e aí as pessoas vão se perguntar, mas com as nossas limitações do estatuto, do ponto de vista ético, como é que faz para nós estruturarmos um escritório como empresa? Tem várias formas, você tem que pensar, por exemplo, como é que eu posso fazer a minha visibilidade? A pessoa pode escrever artigos, conceder entrevistas, participar de comissões dentro da própria OAB, fazer o seu site institucional do escritório. Enfim, acho que as coisas também elas vão acontecendo de maneira gradativa. Não adianta querer achar que essa construção de uma imagem de escritório sólido e também tem que ter a bagagem técnica é do dia para a noite, porque não é assim. Outro ponto que eu acho que é fundamental A dentro gente da... acaba vendendo o que não é quando tenta fazer Claro, isso, porque a gente não tem experiência. Então, eu estou passando uma coisa que eu não sou, não tem nem como. Então, você não está sendo aquele ponto que a gente acha que é principal, ético e honesto. Primeiro com você mesmo, né? claro. E tem um outro aspecto dentro do escritório que eu acho que é primordial, um divisor de águas para quem opta por enfrentar essa empreitada. A pessoa tem que distinguir: o meu escritório vai ser um escritório boutique ou vai ser um escritório de giro? Vai ser um escritório em que eu atuo em causas específicas que exigem um conhecimento extremamente aprofundado, em que são clientes especializados do ponto de vista de causas, são causas muito minuciosas, são poucas demandas, mas demandas com retorno significativo, ou eu vou montar um escritório em que as causas não são tão complexas e eu vou ganhar na quantidade, no giro, no volume de ações. Por que eu digo isso? Você monta, até do ponto de vista físico, um escritório que tem que ser compatível com os seus clientes. Se você vai atender um público, por exemplo, mais simples, não adianta você montar uma estrutura faraônica que, ao invés de você atrair clientes, você vai espantar ele. E, em contrapartida, também, você vai ter um escritório de giro, ele tem que ser estruturado para giro.
vários espaço para várias pessoas, arquivo amplo, etc. e tal. Já se você vai ter um escritório para atuar com poucas, mas boas causas, até o perfil dos profissionais que vão integrar a sua equipe parece-me que mudam. E você tem que enxergar isso desde cedo. Não adianta, por exemplo, você atender um público de classe A com uma estrutura de escritório completamente incompatível. Em sentido contrário também, não adianta você atender um público... Isso não é demérito, é nicho de mercado. Não quer dizer que é bom, ruim, bonito ou feio, certo ou errado. Não há nenhum tipo de maniqueísmo. É uma questão de compatibilidade. Você vai atender uma pessoa... você vai, por exemplo, Até porque com... se assusta realmente. Se eu quero fazer Claro. várias demandas, o cliente vai chegar no meu escritório e falar: putz, isso aqui vai ser muito caro para mim. Muitas vezes ele me disputa, não dá nem continuidade, você não consegue nem ter um acesso ao cliente porque ele acha que você não Claro. vai entender o problema dele, ou que o problema dele vai ser pequeno perto das causas que você tem, você não vai dar atenção devida ao problema dele. Realmente, isso é muito importante, saber. Claro, tem que ser compatível, né, prima? Não adianta. Eu imagino. E também tem um caminho inverso. Às vezes você vai mexer com uma causa extremamente complexa, envolvendo valores altos que a vida de um mega empresário, de um mega político, de um grupo econômico gigantesco está em risco. E aí você tem uma estrutura para atender extremamente reduzida, sem nenhuma lógica de funcionamento dentro do escritório, sem nenhuma organização. A pessoa entra lá, a primeira pergunta que o cliente vai se fazer é: esse profissional ele tem condições de atender a minha demanda? Então, assim, tem que montar um escritório compatível com a área e o perfil de cliente que se tem em mente. Isso é verdade. Olha, é verdade mesmo. Já passamos por isso algumas vezes. A gente sabe quanto a estrutura, infelizmente, impressiona. Óbvio que o cliente não vai fechar se você tem um grande escritório, um mega escritório, um pequeno escritório. Ele vai fechar pelo seu nome. Mas na hora que o trem apertar mesmo, ele vai precisar de um lugar para fazer reunião, de um lugar para você se der, um lugar para você atender, dependendo do nicho que você quer atuar. A gente sabe que é uma construção, que é uma Claro. construção importante, mas realmente isso tem toda a pertinência mesmo. Primo, sabe o que eu queria nesse meio tempo, só fazendo um resgate da sua história de dedicação aos estudos, e a gente vê que você é muito dedicado mesmo, tem 3 pós-graduações e um mestrado. A gente recebeu bastante, eu abri para perguntas. A DV Líder, Fernando, prazer ter você aqui, viu, Fernando? Olha, um gênio do marketing. Eu fiz cursos com o Fernando, então eu sou muito grata a ele. Fizemos uma live. Ele participou da maratona essa semana, então feliz demais em ter você aí. Eu recebi pergunta relacionado a quais requisitos eu tenho que ter para fazer um mestrado. É importante ter uma pós-graduação? Como eu me preparo para um mestrado? E aí eu recebi umas 3 relacionadas a isso, falei que inclusive a gente ia responder aqui. Claro, vamos lá. Isso depende muito da instituição. Eu tenho propriedade para falar referente à PUC São Paulo, que foi lá que eu fiz. O processo de ingresso, como é que funciona? Existe a necessidade de você ser pós-graduado antes de fazer o mestrado? Não, não tem nenhuma exigência. Você pode simplesmente ser recém-formado e já pleitear o mestrado. Então, esse é o primeiro ponto. É diferente do doutorado. Para você ser doutor, nas instituições brasileiras, existe o pré-requisito de você antes ser mestre. E isso não acontece com algumas faculdades em outros países. Você vê aí várias pessoas, doutor pelas faculdades argentinas, da Europa, enfim, e essas pessoas não têm mestrado. Então, essas faculdades de fora do Brasil não exigem o mestrado. No Brasil, é necessário. Você precisa, antes de ser doutor, ser mestre. E, para ser mestre, você não precisa fazer pós-graduação. Como é que funciona o processo de ingresso? Pelo menos na PUC de São Paulo, você tem que ter proficiência em línguas, isto é, você precisa, além do português, ser fluente em outro idioma. E aí você passa por uma prova escrita, tem teste para comprovar isso. Isso foi feito, eu obtive sucesso, aí passa-se para um segundo passo, que é a prova teórica sobre a área que você escolheu. Eu escolhi dentro do direito público, ali administrativo, constitucional, foi feita uma prova sobre isso
também conseguir ser aprovado. E a terceira fase, você entrega um projeto, um esqueleto do que você pretende escrever para o orientador que você está pleiteando, que acompanha aí o seu mestrado, e você vai fazer uma entrevista com ele. Você vai dizer, olha, eu pretendo escrever sobre isso, em virtude disso, 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 acho pertinente esse assunto por esses e esses motivos, e se o seu orientador, após você ser aprovado na prova de línguas e na prova técnica, gostar da sua linha de pesquisa, você está aprovado. E aí começa o curso que tem lá as suas peculiaridades. Fazendo um paralelo, prima, você me fez o questionamento aí entre a questão da pós-graduação e do mestrado. Não há necessidade de ter pós-graduação para fazer o mestrado. Só que eu fiz 3 pós-graduações e o mestrado. São estudos completamente diferentes. Na pós-graduação, você tem um estudo mais horizontal. Você fala um pouquinho de cada assunto relacionado àquela área. Te dá uma formação geral, panorâmica. No mestrado, você não fala um pouquinho de cada assunto, você entra de cabeça, você entra de maneira horizontal num único assunto, você aprofunda em absoluto nele. Então, por mais que sejam cursos extremamente interessantes, possuem pautas diversas, objetivos diferentes. É verdade. A gente vê que a faculdade, a gente vê um pouco sobre cada matéria, né? E óbvio que na faculdade a gente não está pronto nem preparado, então a pós-graduação já é o nosso nicho e é como se o mestrado fosse um subnicho, né? Mais aprofundado sobre aquele determinado assunto. Muito válido, sim, muito válido mesmo fazer isso e essa sua explanação sobre esse tema que era a dúvida de bastante gente aqui. Agora, você tinha falado do escritório, depois você ia dar continuidade, eu só te interrompi para fazer esse resgate, mas pode seguir. Claro. Não, só fazer mais um paralelo também. O doutorado, além de semestre, você tem que falar 2 idiomas, além da língua materna. E não é aceito o espanhol. Você tem que falar português, geralmente é o inglês, e aí entra o terceiro, que é francês, ou alemão, ou italiano. E eu estou fazendo francês exatamente para já pleitear lá na frente o doutorado. Mas, enfim. Tá. Além de tudo, temos um poliglota. Olha, se eu tivesse que falar tudo isso no currículo, realmente... Não, mas eu só estou engatinhando ainda. Mas é uma exigência, Cadê a legal. Jéssica para a gente falar aqui que eu vou te dar um vinho, vamos ver se esse francês está ok, se está saindo mesmo. Não me constranja publicamente, prima. Bom, enfim, nós falamos um pouquinho da questão da formação, importância do estágio, como é que eu enxergo aí um escritório, que é uma empresa que presta serviço na área jurídica, e o dia a dia da advocacia, o que eu penso especificamente do que é advogar, além de todas essas questões. Adoro esse assunto. Você tem que ter muita... Primeiro ponto que eu acho fundamental é você ter muita transparência e ética com o seu cliente. Eu já cansei de atender pessoas aqui e eu nunca me prestei ao papel de enganar um cliente. Eu digo, olha, nós temos chances, não temos chances, a situação é boa, a situação é ruim. Por quê? Você ganha confiança. Se você, por mais que a causa seja perdida, que você já sabe disso, informa o seu cliente, ele passa a confiar em você. Ele diz, olha, eu vou lá na doutora Lorena, porque eu sei que ainda que eu esteja numa situação desfavorável, ela não vai fazer um diagnóstico jurídico da minha situação simplesmente para tentar ganhar algum dinheiro meu. Ela vai ser coerente, ela vai ser transparente, ela vai ser ética, ela vai me dizer a realidade daquilo. E aí, por óbvio, não basta você ter só um escritório como empresa. Você precisa ter a formação técnica para que, com muita segurança e didática, até porque provavelmente você está falando com um leigo que não é da área e não tem obrigação de saber sobre aquele assunto, você dá segurança e fala, olha, isso aqui tem chance, não tem chance, entendimento é favorável, não é, enfim... Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu sempre digo para as pessoas no escritório, ou quando eu estou dando aula, graduação, pós-palestra, você tem que ganhar respeitabilidade. Isso é tempo. E o que você fizer, não importa se seja um processo milionário ou se seja uma causa simples. Faça bem feito. Por uma razão muito óbvia. Tem inúmeras pessoas que vão ver aquele trabalho seu. O advogado da outra parte vai ver. O Ministério Público, se for dar parecer, vai ver. Os assessores do promotor vão ler.
O juiz vai ler, os assessores do juiz também vão ler. No tribunal, mesma coisa, o desembargador vai ler, os outros desembargadores, os respectivos assessores, auxiliares da justiça como um todo. E aí, se você falar, isso aqui é uma causa pequena, eu não tenho interesse em despender tanto tempo, aí vem um outro aspecto. Se você não tiver condições de tocar aquilo da melhor maneira que você puder, não pega a causa. Por quê? É o seu nome que está ali. E quanto mais você vai escorregando, mais a sua imagem vai sendo arranhada e com o tempo você vai se descredenciando. E aí, ó, o Flávio Barra acabou de dizer aí, ó, com o PJE, além de todas essas pessoas lerem, tem os outros colegas advogados que vão entrar para ler a peça e muitas vezes vão até copiar. Você sabe que eu sou possessa com isso, né? Esses dias eu parei lá, a gente tem um grupo, chama Ponto na Curva, agora um beijão para as meninas, Antonielle e tudo mais. Eu parei o Ponto na Curva porque eu vi uma peça exatamente igual à minha. Não é, sabe que é igual? Idêntica. Eu fiquei, juro, gente, 2 meses para desenvolver uma tese. Eu cheguei aí, o cliente era do interior. Eu fui no interior, eu entrei dentro dos silos, eu entrei dentro dos armazéns. Eu tinha que fazer uma tese que era industrialização de produtos a granel. Milho, soja, barará, eu tinha que conceituar aquilo como industrializado. Então, eu queria saber se o armazém fazia ou não industrialização. Se pré-limpeza, secagem, armazenagem era industrialização. Então, eu literalmente, eu fui desde a fazenda, eu fui conhecer toda a colheitadeira, sobre todas as máquinas que ele tinha. Depois eu fui no armazém, eu parei o armazém, entrei embaixo, fui ver o processo, eu tirei foto, eu documentei. E aí, disso, eu fiz uma tese. Demorei 2 meses, achei julgados. Inclusive, peguei de outros países que também são produtores, e aí transformei isso para cá, adaptando ao arroz. É uma tese do arroz que a gente tinha, que é industrializada, e a lei do IPI. Caramba, quando eu vi a peça igual, era exatamente os mesmos números de página. Ela só teve o trabalho de mudar o nome do advogado, meu, por o dela, e o nome do cliente. Inclusive, deixou lá Que algumas. absurdo. E a gente fez ainda uma referência de frases que nós criamos lá para fazer isso. E manteve ipsis literis, idêntica, igual. Mas eu parei o grupo, porque eu fiquei tão revoltada, e eu mandava na OAB, eu queria saber se a gente podia fazer alguma coisa, eu fui instruída que tinha que fazer citação e referência, que eu podia fazer uma representação na OAB, e de fato fiz, porque eu achei aquilo tamanha audácia. Mas tem que fazer. É uma E um deselegância, um desrespeito com o seu desrespeito. é um desrespeito com você enquanto profissional. Não aceitem isso, que colegas copiem. Primeiro que é plágio, não pode. Pô. Você não pode nem assinar a peça que você não fez. Quem dirá ficar copiando coisa dos outros. O que o Flávio falou, ele está no grupo, então ele deve ter lido isso aí. Foi um dia que eu fiquei realmente bem... Não, e outra, o profissional que se presta a copiar a petição alheia, ele já comete o primeiro equívoco na advocacia. Ele quer passar uma posição técnica que ele não tem, que ele não conhece, e que muito provavelmente, na hora de oralmente falar com o cliente sobre o assunto, explicar para o juiz, ou defender isso em sustentação oral no tribunal, ele vai ter dificuldade. Então, ele E pior, sabe quem avisou? Fazendo um resgate, quem avisou foi a própria assessoria. Olha, caiu aqui uma peça igual a de vocês. A própria assessoria que avisou. Falei, sacanagem. Olha a questão da credibilidade. Esse profissional que copiou a sua peça não vai ter nenhuma credibilidade junto a essa assessoria e esse magistrado. Os caras, quando forem receber ele, já vai ter um certo receio, dizendo, opa, peraí, esse sujeito aqui, eu tenho minhas dúvidas se é alguém que goza de credibilidade a ponto de vir falar comigo, e às vezes ele vai falar um fato ou uma prova de um processo que o juiz vai dizer, olha, esse sujeito copiou a peça de outra profissional. Eu não sei nem se o que ele está falando é verdade. Então, assim, já começa a gerar uma série de problemas para essa pessoa. Eu tenho minhas dúvidas se esse é um bom caminho para trilhar dentro da advocacia. Teve uma vez um amigo que nós conversando, tal, ele viu uma peça minha, ele me pediu autorização, falou, Lenine, eu gostei de um tópico, lá tópico padrão de embargos infringentes, de embargos de declaração para fazer o pedido dos infringentes. Ele falou, você me permite eu transcrever isso com as minhas palavras, tal, mas com a mesma... Eu falei, não tem o menor problema.
mas houve uma conversa prévia, ele se deu também ao trabalho de colocar aquilo com as palavras dele, enfim. Mas eu acho que isso aí é um caminho para o precipício que vai te levar a cair no abismo da descredibilidade na advocacia. Eu Outro acho que ponto. se Oi? pudesse falar que essa live já valeu por esse ponto, eu até hoje não toquei disso aqui e realmente não toquei porque esqueci. Então é um ponto muito, muito, muito importante. Eu considero crucial. Aí o Dr. Arthur hoje também um grande colega advogado Criminalista? de sucesso, está aqui falando que a Arlene confessa que você fiscaliza os acessos terceiros e suas ações. Eu confesso que lá no meu escritório a gente tem um gestor que fica com o nosso token, ele é o único que faz protocolo, e ele olha, ó, fulano entrou mais de uma vez, ou fulano está entrando em todas as ações, e de fato fala, e a gente mesmo passa a acompanhar diferente. Pô, mas por que fulano está fazendo isso? E é incrível como essas pessoas realmente... Uma coisa é você ligar para o seu colega e eu ligar e falar, Lene, estou com uma dificuldade. Lembra que eu falei muito de conselheiros ontem? Lene, estou Uhum. com dificuldade, me ajuda aqui. Eu vi que você é autoridade no assunto, pô, me ajuda a construir isso aqui. E de bom amigo mesmo, Lene, pô, pode fazer, faz assim, tal, vou te ajudar. Quantas vezes eu já não fiz isso? Eu faço isso até hoje com os escritórios que eu trabalhei. Putz, estou com uma causa aqui, tomei em dúvida. Me ajuda a pensar numa solução? E todo mundo me ajuda. A OAB, a nossa Comissão de Direito Tributário, faz isso muito bem, a gente se ajuda. É realmente um ambiente de colegas que se ajudam. Claro. Totalmente diferente de plágio, de cópia, que é feio, entendeu? Você cria uma imagem muito ruim, não só para você, como para aquele magistrado que vai ver. Aí todas essas pessoas que vão ler, porque o Lene já falou muito bem o rito do processo, por onde ele passa, sem contar que a sua instituição, todo mundo sabe. Todo mundo vê, putz, fulano, ó, esse aí é advogado, né? A gente sabe quando o colega é assim. Então, quem está começando, gente, crucial esse ponto. Mais uma vez, Leniel, acho que a live, se pudesse falar que valeu, valeu por você ter falado isso com muita É. propriedade. Outro aspecto que eu não sei se você já teve oportunidade de conversar, trocar ideias ao longo da semana, que está sendo dedicada para o tema aí da advocacia, o ingresso na advocacia, é o enfrentamento, inclusive não só com relação à parte contrária, mas o enfrentamento quando se trata de fazer apontamentos de posicionamentos do Ministério Público e do juiz. Se você tem elegância, coerência e faz isso de maneira técnica, você ganha até respeitabilidade dos profissionais da magistratura e do Ministério Público. Quando alguém te faz um ataque ou diz que a sua tese é desprovida de algum fundamento jurídico idôneo, qualquer coisa, você precisa se posicionar. Você precisa ter uma postura compatível com a defesa dos interesses do seu cliente. E isso faz os profissionais como um todo dizer, opa, peraí, aqui o cliente da Lorena está sendo atacado, ele está sendo desmoralizado e ela, na condição de defensora dele, está rechaçando esses argumentos de maneira muito técnica, de maneira muito elegante, sem perder a postura. Por que eu julgo que isso também é relevante dentro da advocacia? Você começa a ser respeitado. As pessoas vão dizer, olha, quando se tratar de cliente da Lorena, não dá para simplesmente fazer o que nós bem entendemos. A razão é óbvia. Ela tem preparo técnico, ela tem coragem para fazer o enfrentamento e não vai fazer isso de maneira deselegante, de maneira mal educada. Eu tenho 2 casos que eu sempre gosto de citar e não sei nem se vale a pena aqui, porque são histórias que se estendem, são um pouquinho longas e aí tomaria o nosso tempo. Mas eu já, da tribuna, Vou ter o prazer de te ouvir. já tive embates assim, em sustentações orais em que eu me posicionei de maneira absolutamente ríspida. Teve um caso, por exemplo, de um juiz, que eu não vou citar o nome, até por uma questão de elegância, que não quis adiar o julgamento. Quando a Zenaide faleceu, você se recorda? Na minha casa tinha uma pessoa, tinha uma espécie de segunda mãe, que sempre me criou minha mãe, criou minha irmã, meu irmão, eu, enfim. E aí pautou um processo. Ela faleceu na quarta-feira e um processo meu ia ser julgado na quinta. Eu fui até lá, ela foi sepultada, tal. No dia seguinte eu fui até lá, subi a tribuna, pedi para adiar o processo.
dizendo, olha, eu não tenho condições emocionais de fazer essa sustentação oral, muito embora eu seja o maior interessado no julgamento célere. Eu peço para adiar por uma única sessão. E não foi adiado. O presidente pediu para ouvir o relator falou, não, eu vou julgar. E aí eu fui pedindo umas 2 ou 3 questões de ordem, dizendo que eu não estava tentando de maneira ardilosa adiar o processo, ou então retardar. E era uma questão assim óbvia. E na época até tinha uma parente minha que presidia a corte e, portanto, todos os membros, todos os jogadores tinham ido no velório. Eles tinham consciência do que estava acontecendo. Eles foram no velório no dia anterior, me conversaram comigo, falaram, não vamos adiar o julgamento. E aí eu fui lá pelas tantas, eu falei, olha, eu preciso tomar uma postura mais enérgica. Eu disse da tribuna isso para o juiz, eu tenho esse acórdão guardado. Eu falei, doutor, a melhor hora, como já diria Machado de Assis em Dom Casmurro, a melhor hora de saber a força do chicote é quando ele está conosco. Só não se esqueça que ele muda de mãos. O que estava sendo dito nas entrevistas? Eu falei, doutor, o senhor está cometendo uma arbitrariedade aqui, uma truculência contra o meu luto. Não tem nenhum problema em adiar por uma sessão, é até uma deselegância isso. E como diria o Celso Antônio Bandeira de Mello, de quem eu fui aluno lá na PUC, cometa-se uma arbitrariedade hoje e torne-se vítima de uma amanhã calado. Quando eu fiz essa fala da menção do Machado de Assis, os próprios colegas de plenário falaram, não, realmente não tem cabimento uma situação desse, e pediram vista antecipada. Resultado, pelo enfrentamento, os outros membros se solidarizaram com a situação, porque entenderam e pediram vista. O processo foi adiado. Se eu não tivesse feito essa postura, não tivesse tido essa postura, não tivesse feito essa fala, eu simplesmente teria sido atropelado no julgamento. E aí eu me lembro que até depois, lá conversando com os funcionários do tribunal, o pessoal, os servidores falaram, olha, independentemente de ter sido certo ou errado, parabéns pela coragem e deu certo. Não fui deselegante, não fui truculento, mas fiz o enfrentamento. E deu resultado. Então, acho que O é advogado importante, não pode se acovardar, né, primo? de forma alguma, Sobral Pinto. Sobral Pinto A falava isso. advocacia não é Não é profissão de profissão de covarde. covardes. Se você é um covarde, pode mudar de profissão, vá para qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso é fundamental dentro da advocacia. É evidente que você não pode perder a elegância, não pode ter uma postura desproporcional. O que você está falando entra no principal hoje, é a moda da palavra, vou me valer dela. Principal soft skills que o advogado tem que ter, que é a inteligência emocional. A gente sabe que a inteligência emocional na nossa profissão a gente desenvolve. E como a gente desenvolve a inteligência emocional? É com o dia a dia, sim, ao longo dos anos também, mas é com a prática e com o estudo dedicado àquilo. Óbvio que tem situações que você sai do controle e pensa, o Lene, nessa situação, poderia muito ter saído do controle, ter sido risco, ter falado. Mas por conta do domínio que ele tem e pela inteligência emocional que ele carrega, naquele momento ele conseguiu se portar da melhor maneira possível. Então a gente poderia ver outros colegas, né, passando pelo mesmo momento de maneiras diferentes. Então isso é muito importante, é primordial. Assim como eu acho que a gente tem que ter ética e honestidade, aí eu não digo só advogado, todos nós temos que ter, mas o advogado tem que ter, antes de ser ético com o cliente, ele tem que ser ético e honesto com ele próprio, a gente acima tem que ter inteligência emocional. De igual forma, são duas coisas que a gente precisa muito e sempre praticar. A questão da ética e honestidade, vários momentos da vida, várias fases da vida, isso vai vir à tona de novo, em formas de pegadinhas. E a vida nos prega muita pegadinha, acho que para ver se você é forte o suficiente, se você consegue em momentos que você precisa ou dar uma patinada ou não. E na advocacia a gente vê a todo momento colegas ou fazendo propostas, ou você mesmo, quando você para estudar, realmente aquilo é uma bomba, não vá por aí, não existe dinheiro fácil, não é assim, vamos pelo caminho um pouco mais duro, um pouco mais longo, mas o certo, o correto, o honesto. Porque como a gente cansou de falar aqui, a gente só tem uma coisa que é nosso nome, e todo mundo sabe, todo mundo comenta, lá na frente isso pode virar um grande problema, né? Claro, com certeza. Não tem atalho, né, prima? É sempre o caminho do sucesso, da credibilidade e de uma atividade profissional a longo prazo
é sedimentado de maneira muito devagar, com tempo, com muito trabalho, com muito estudo. Quem procura atalhos, às vezes pode até ter um êxito, mas num linguajar popular, é vida curta. Porque provavelmente ele vai passar na frente de alguns advogados de maneira antiética, ele vai cometer atos desprovidos de coerência dentro da advocacia, ele só vai se relacionar com pessoas que têm o mesmo perfil que ele, que estão dispostos a cometer algumas irregularidades. Enfim, os transtornos são inúmeros. Eu nunca Até o recomendo tipo de alguém... clientes que venham vão ser nesse perfil. Clientes vão te forçar a fazer coisas que você não quer e você vai aceitar aquilo por dinheiro. É um ciclo vicioso e catastrófico. A tendência, colegas de potencial gigante, a gente já viu que foram por um caminho que não foi legal e hoje não estão bem, sabe? Não estão bem na profissão, não estão bem com eles próprios. Então, isso é muito ruim mesmo, é um pesar. Então, são coisas que a gente tem que falar mesmo, principalmente para quem está começando. Porque a vida vai aparecer muita oportunidade, sabe? Lobo vestido em pele de cordeiro, e vai aparecer. Você tem que ser forte o suficiente, inteligente o suficiente para saber desmascarar aquilo e enxergar além. Porque muitas vezes não vem, né? Vem vestida de uma boa oportunidade quando você vai analisar. É por isso que você tem que ter inteligência para analisar até as situações que você quer ou não. E se de fato selecionar o seu cliente, se você quer isso ou não quer. O tipo de cliente, hoje a gente pode, né, falar isso. Claro, e a longo prazo, Lorena, até o seu próprio cliente, ele sabe que a tendência de atuação sua não é alguém que vai dar suporte contínuo. É alguém que vai dar suporte momentâneo para fazer alguma coisa irregular. A partir do momento que você perde a condição de dar um suporte momentâneo, por qualquer razão que seja, ele te descarta do ponto de vista profissional. Você tem que ser alguém que tem condições de prestar suporte contínuo. Como é que você presta suporte contínuo? Ganhando a confiança dele, tendo a credibilidade no mercado, sendo bem relacionado, tendo capacidade técnica e não procurando atalhos e ficando sem estudar. E isso é tempo, não adianta. Eu sempre digo, se você está achando que a advocacia em 2, 3, 4 anos você vai estar rico, com um escritório gigantesco e tal, eu tenho a impressão de que não é por aí. Enfim, eu não sei o que você... A gente fala no escritório uma lei, para todo mundo que entra lá, a gente sempre fala, os 5 primeiros anos é cara no estudo, dedicação, 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 é se formar, é pós, é o momento de se capacitar. Óbvio que você vai se capacitar e praticar, se capacitar e praticar, até porque a prática faz muito mais do que, às vezes, é a própria doutrina, né? Eu digo que o direito, na prática, quando você aplica, tudo que você está aprendendo, aquilo se potencializa e realmente você entende e passa a viver aquilo, então ninguém tira isso de você. Então a gente sempre fala, os 5 primeiros anos é para isso. Para trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar. Para nos outros 5 você ter uma possibilidade de ganhos melhores, porque você já tem uma experiência, você está preparado para receber tudo aquilo, porque afinal você estudou, se dedicou e trabalhou e batalhou. Aí sempre a gente aplica 5-5. 5 anos estudando, se dedicando, batalhando para 5 usufruir um pouco disso. Para nos outros 5 voltar de novo, porque daí é a hora do mestrado, do doutorado, estudar de novo, cara no estudo, se atualizar de novo, lançar livro, projetos maiores de consolidação do seu nome, que é importante enquanto jurista, para depois nos outros 5 uma pausa, aqui a palestra, a viagem, tudo isso para nos outros 5, uma pausa de novo e usufruir um pouco de novo. Nos outros 5 volta, porque a advocacia é uma crescente constante. A gente nunca para de estudar, né? De crescer e de se aperfeiçoar. Claro, e outra, se você parar, o direito ele é muito dinâmico, né? Ele muda, às vezes a letra da lei não muda, mas o contexto social muda e leva a outras interpretações. E aí sempre, eu vou dizer aqui o que eu sempre digo no primeiro dia de aula que eu dou em graduação. E quem disse isso em deferência aí à honestidade intelectual foi Evandro Lins e Silva, ex-ministro do Supremo. Ele falava, olha, leia tudo. Leia história, leia filosofia, leia sociologia, leia economia, literatura, romances. Quando sobrar um tempo, você vai ler direito também. Aí questionaram, ele falou, mas por que
você lê tanto outros assuntos e deixa o direito de forma subsidiária. Por uma razão simples. Se você não tem uma formação cultural panorâmica, geral, boa, ao mudar a legislação, você perde até o senso crítico para poder saber o que está por trás daquilo. Então, a argumentação sua fica muito mais pobre, fica muito mais limitada, você tem dificuldade em dialogar e explicar para o cliente na Você tribuna. falou o que a gente estava discutindo no grupo. A gente tem um grupo da reforma tributária, e aí da Nacional. No grupo, o pessoal estava falando, ih, vai ser horrível para os tributaristas. Porque, coitado desse povo, vai ter que estudar tudo de novo, vai mudar tudo, vocês vão ter que começar do zero. Aí eu falei, mas por que começar do zero? Só começar do zero quem decorou. Quem decorou o Código Tributário e não entendeu e não assimilou, tudo bem, vai ter que começar do zero. Mas quem entende, quem vivencia, e diferente do decorar, eu sei, eu entendo aquilo como macro, eu não vou ter que começar do zero, porque os princípios norteadores são os mesmos, eu entendo. As regras são as mesmas, eu entendo. A Constituição que vai reger o novo Código Tributário é o mesmo, eu entendo. Essa nova lei da reforma é a mesma. Então, se a gente tem uma noção macro, inclusive de outros pontos, e aí a gente não decorou a letra da lei, a gente vivencia aquilo com muita propriedade e autoridade, ninguém tira isso de você e a gente realmente não está começando do zero, são complementos. Então, ter a noção de outras áreas, até da vida, né, muito importante para o advogado. Claro, e Miguel tem Reale que dizia, né, fato, valor e norma. Uhum, esse livro é de fato, valor e norma. E tem um outro aspecto também, né, Lorena? Eu digo isso muito em sala de aula. Eu falo, gente, nós, advogados, ou então ainda que não seja advogado, seja qualquer outro ramo do direito, mas principalmente os advogados, nós trabalhamos com a comunicação, com a fala, com a escrita. Se você tiver dificuldade em se expressar, seja pela escrita ou pela oratória, você já está com um imenso problema na sua vida profissional. Você trabalha com comunicação. Como é que você vai fazer um pedido que não está claro para o juiz? Como é que você vai tocar uma reunião em que você não domina um assunto ou que, ainda que você domine, você tem dificuldade de maneira didática de externar aquilo para o seu cliente? E como é que você adquire essa clareza, esse nível cultural, essa didática? Isso aí é leitura. E você não vai encontrar isso simplesmente nos livros jurídicos. Eu sempre digo para as pessoas, falo, olha, reserve um espaço do seu tempo para ler livros extrajurídicos. Eu mesmo tenho o hábito de ler antes de começar a trabalhar e antes de dormir, livros que não são do meio jurídico. É exatamente porque isso me permite enxergar as coisas para além do que elas simplesmente parecem ser. Esse é um conselho que eu sempre dou, acho que é primordial. Quem tem uma limitação cultural, social, encontra muito mais dificuldade em exercer a sua profissão de maneira acadêmica, compreensão, bate-papo com as pessoas sobre um determinado tema. Enfim, você fica muito mais limitado. Você pode até ser um profissional que tenha retorno financeiro, caso não faça isso, mas vai ter muito mais dificuldade em compreender o momento, em dialogar, em fazer uma raso, vida, você fica raso, né? raso. Você vai ter dificuldade em fazer uma vida profissional com credibilidade e a ponto de, por exemplo, ter um assunto específico e falar, não, peraí, eu quero consultar a doutora Lorena porque eu compreendo que ela vai estar atualizada e tem condições, em todos os sentidos econômicos, sociais, de debater esse tema. Então, eu quero ouvi-la, ela. É diferente se você pega, muitas vezes, um profissional em que ele pode resolver um problema específico, mas ele perde a capacidade de fazer acompanhamento contínuo. Por quê? Às vezes não tem. Ele está preparado para uma demanda X, que é mais simples, mas não está preparado para a demanda Y. Então, e o que te credencia isso? Estudo técnico e leitura. Eu sou muito apegada à parte política um pouco e à parte institucional. Como surgiu, de onde veio, muito de história, sabe? Não sei se meu pai, porque ele lecionava história do direito, então a gente era obrigado lá em casa. Código de Hammurabi, eu lembro. Ave Maria, putz. Sabe o primeiro livro que ele deu? Eu tinha uns 16 anos, assim. Eu lembro o primeiro livro que eu ganhei do meu pai, fora aquele de criança que você ganha de historinha, foi O Caso
do Homem das Cavernas. O mito da Então, caverna de Platão, não é? exatamente. E aí eu lembro que ele estava me levando, porque nessa época eu queria muito sair, não podia, e daí ele me levava para esse sucesso, daí ele me deu esse livro para que eu abrisse minha mente e pensasse um pouco fora. E daí eu falei, olha, com 16 anos ele tinha me ensinado o que, que era fumus boniures e periculum in mora. Então eu tinha que negociar a minha saída. Tudo bem, você vai no aniversário de 15 anos, pleiteia comigo aí uma tutela. Eu, meu Deus! Mas isso é muito bom, isso é muito bom. É. Você, desde cedo, começa a incentivar o seu filho a não só ir para a área do direito, porque você, evidentemente, já influencia, mas você desperta nele capacidade argumentativa, né? Não, e não só a questão argumentativa, você desperta nele a curiosidade, fala, olha como é interessante isso aqui, vá atrás, de repente você se familiarize, de repente você goste, de repente você queira se aprofundar. Enfim, acho que só tem ganhos quando a pessoa abre a mente para além do mundo jurídico. A gente estava conversando agora há pouco do mestrado, eu me lembro que na sala de aula tinha algumas pessoas lá muito novas, tinha acabado de sair da graduação, 23, 24 anos, e quando surgiam os debates, que as aulas são em formas de debate, cada dia um apresenta um texto. Eu vi assim umas pessoas de 23, 24 anos no meio do debate, puxando contextos históricos brasileiros, norte-americanos, da Europa em geral, contextos de guerra que deram origem a posicionamentos jurídicos X, Y, Z. E a partir do momento que você sintetiza isso muito bem na sua cabeça, fica muito mais fácil para você compreender o ordenamento jurídico como um todo. Por que que aquele artigo está ali? Qual é a finalidade dele? Ou seja, não tem nada a ver com a idade. O preparo independe da idade. É bom você falar disso e falar da idade das pessoas e a forma que elas atuavam, porque tem a ver com a forma que você leva e conduz, né? Independente da idade. Sem dúvida. E isso eu estava conversando isso anteontem com um amigo aqui no escritório, que existe um preconceito de você, às vezes, encontrar alguém muito jovem e aí as pessoas falam, pô, mas será que essa pessoa realmente está gabaritada para me atender? Será que realmente ela conhece esse assunto a fundo? Porque as pessoas criam a impressão, que é equivocada na minha avaliação, que a capacidade técnica advém só depois de muitos e muitos e muitos anos. Isso eu acho que é a experiência. A experiência, por óbvio, é com a vivência. O estudo ele é gradativo. Se você se dedicar com muito afinco desde cedo, você vai adquirir um conhecimento aprofundado desde cedo. Então, isso aí não tem muito a ver com a idade. E aí depende muito da sua dedicação. E outra coisa que eu sempre digo, a dedicação, você não consegue ter ela se você faz o que você não gosta. É impossível você se dedicar a um assunto que é meramente econômico. E eu acho isso aí um problema muito sério, porque ainda que eu esteja tendo retorno financeiro, como é que eu vou ter disposição para estudar um assunto que não tenho nenhuma familiaridade? Eu lembro que quando eu fazia estágio em São Paulo, quando eu morava lá, fazia minha graduação, eu tinha alguns outros amigos em comum de Cuiabá, que também moravam lá, e final Entramos de semana... nos 2 últimos minutos. Eu perdi aqui na hora, nem vi passar. Aí eu ia falar só pra você agora eu acabei de olhar pro relógio. Pois é, apitou que eu falei, mas já aí que eu fui olhar a hora, gente, passou bate-papo mesmo. Família, eu acho que tem isso também, né? Quando a gente vê, se empolga que perde a noção. Independentemente de ter outra live ou não, você podia marcar um jantar para a gente continuar esse bate-papo. A gente faz um jantar e já filma e põe ao vivo, então tá ótimo. Vocês vão ter o prazer de sentar à mesa com a gente. E a gente sabe que a família de italiano todo mundo fala alto, ri muito e muita comida, né? Então vai ser muito bom. Com certeza. Mas enfim, prima, de um modo geral, eu agradeço aí o convite. Eu estou à disposição para falar de algum tema que eventualmente eu acredito que eu tenho condições de contribuir. Fico feliz em saber que você tem se dedicado a essas suas lives, que eu tenho certeza que várias pessoas devem estar agradecendo muito a você nesse momento. E conte comigo. E te aguardo para um café no escritório. Eu que queria agradecer você, o pronto atendimento. Quando a gente conversou, eu logo te chamei. Você tem um know-how aí incrível. Você é jovem. Lene é jovem.
jovem mesmo, e tem um know-how, um estudo, uma técnica, uma inteligência, e tudo isso ele despertou sozinho. Ele chama muito, muito a minha atenção. Ele tem todo o meu carinho, respeito e admiração, não por ser meu primo, mas porque ele trilhou os caminhos dele sozinho, profissional. Então eu admiro demais isso. Quem vai pro rolo, quem é arrojado, sabe? Quem bate no peito e fala, eu vou e que vou, e ele fez isso com muita propriedade.